Evangelho que escreveu o nosso irmão Mateus, capítulo de número 15, o verso de número 21. Diz assim: E partindo dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou em casa e adorou, dizendo: Senhor. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu e disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu deseja. E daquele momento em diante, a sua filha ficou sã. Amém, meus irmãos? Abra também a sua Bíblia em Marcos. Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Marcos, capítulo de número 7. Evangelho de Cristo escrito pelo nosso irmão Marcos, capítulo 7, o verso de número 24. Diz assim: E levantando-se dali, foi para os termos de Sidom e de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não podia esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouviu falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega Sirofineia, da nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixe primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, respondendo, disse-lhe: Sim, Senhor, mas também aos cachorrinhos come das migalhas da mesa do seu senhor. Então ele disse: Por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou sua filha deitada sobre a cama, e o que o demônio já tinha saído. Amém, meus irmãos? Você que pode, curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, aqui está a sua palavra, Senhor. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Nos cubra, Senhor, com teu sangue. Nos dê, Senhor, sabedoria, ousadia, para transmitir aquilo cujo o Senhor falou aos nossos corações, e que nós possamos sair daqui, Senhor, saciados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Confesso para os irmãos que quando fiquei sabendo que iria ministrar a palavra do Senhor e Deus colocou essa palavra no meu coração, eu comecei a analisar todo o contexto e estudei bastante no celular. Hoje em dia todos nós temos um celular, temos a Bíblia, o aplicativo da Bíblia no celular, e fica bem mais fácil para a leitura, para a gente ler. Então eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a analisar algumas situações e o Espírito Santo começou a falar algumas coisas ao meu coração. Então eu quero que você, nessa noite, meu irmão, deixe algumas coisas, alguns pensamentos que te atrapalhem de lado. Algumas coisas que te impedem de lado. E comece a focar só no que é importante, que é louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu sou de um tempo que quando a igreja estava meio desperta, as irmãs cantavam um corinho que dizia: O que vieres fazer aqui? E a igreja toda em coral respondia: Eu vim adorar a Deus. Aí as irmãs perguntavam: O que vieres fazer aqui? E a igreja respondia: Eu vim adorar a Deus. Então hoje nós temos que ter a plena consciência que o nosso maior intuito aqui
é adorar e engrandecer o nome santo do Senhor. E eu sei que nós fizemos isso através dos louvores maravilhosos. Deus já falou conosco através dos louvores e Deus vai continuar falando, independente de quem estiver aqui ministrando a sua palavra. Deus, Ele é soberano e Ele vai continuar falando com a sua igreja. Amém, meus irmãos? Vocês estão comigo? Então vamos lá. A primeira situação que eu vejo aqui é que essa mulher, ela entende o seu problema. Muitas das vezes, irmãos, nós temos um problema e nós não conseguimos diagnosticar esse problema. Então nós começamos a achar que tudo é normal, que tudo é natural, que tudo é mera coincidência. Ou também tem aquelas pessoas que dizem, essas coisas só acontecem comigo. Você conseguiu perceber que essa mulher, ela está indo ao encontro de Jesus e ela está buscando a Jesus e ela já sabe o que ela precisa. Ela precisa que Jesus olhe para a filha dela, que Jesus faça alguma coisa para a filha dela e que Jesus tenha uma solução para o seu problema. Então, muitas das vezes, irmãos, nós temos esse problema em nós não sabemos nem qual é o problema. Muitas das vezes nós achamos que o problema é com os outros, e o problema é com as pessoas, e o problema é com as situações. Um dia desse eu estava conversando com um amigo meu, e eu acho engraçado que ele se tornou pastor há pouco tempo. E ele disse que foi ajudar um casal. O casal estava prestes a se separar, então o marido estava nervoso, e ele não ia para a igreja. O marido não era crente, e a esposa era. Então ele foi, ligou para o marido, tentou conversar com o esposo, tentou dar alguns conselhos para ele. E mesmo assim o homem, tratando o pastor muito bem, disse, olha pastor, eu entendo tudo que o senhor está falando e tal, mas eu não aguento mais, eu vou me separar. Então, passado alguns tempos, a irmã chegou e disse, olha, verdadeiramente, meu marido foi embora de casa. O pastor ficou muito triste, ficou muito decepcionado com ele mesmo, porque ele tentou intervir na situação. Então ele orou e falou, Deus, nós temos um problema. Eu queria fazer com que esse casal retornasse, voltasse a ficar junto, porque não teve nada grave, Senhor, para essa separação acontecer. Então o homem marcou um café com um cara, o cara aceitou ir para o café, ele já ficou surpreso. Um cara que não é crente aceitar ir para um café com um pastor, sabendo que eu sou pastor da esposa dele. Então os dois conversaram, os dois trocaram uma ideia, o pastor conversou com o camarada, e o camarada falou, olha pastor, eu vou voltar para casa. Pensando bem, depois de tudo isso que o senhor me falou, eu vou voltar para casa, é melhor eu retornar, eu ir lá para casa e ficar com a minha esposa. O pastor disse para o cara, olha, eu vou com você. Vou ter o maior prazer de chegar lá na sua casa e ver sua esposa te recebendo. Então foi os dois irmãos para casa. Chegando lá, o cara buzinou, a esposa viu que era ele, abriu o portão. Quando ele entrou com o carro, fechou o portão, ela disse, eu sabia que você não ia conseguir ficar muito tempo fora. Ela não conseguia perceber que o problema era ela. Às vezes nós temos um problema e não conseguimos perceber que precisamos melhorar. Às vezes, irmãos, Jesus está do nosso lado e pergunta para mim e para você, o que queres que eu te faça? Você fala, não sei, Senhor. Às vezes você se acha tão autossuficiente que fala, não precisa de nada não, Senhor, do jeito que tá bom. O marido olhou e falou, tá vendo, pastor, por que eu não aguento ficar com ela? Ela cozinha bem, ela lava bem, ela passa bem, ela cuida da casa, ela cuida de todo mundo, mas toda vez que eu chego é só porrada. Irmãos, às vezes, nós precisamos deixar um pouco de lado o eu e começar a viver um pouco nós. Está na hora de nós pararmos e começarmos a clamar um pelo outro. Nós temos um problema, então nós precisamos diagnosticar esse problema. Eu quero dizer para você aqui, desde o mais abastardo até o que tem menos condições, desde o mais intelectual até o mais analfabeto, todos nós que aqui estamos temos um problema. Você consegue identificar qual que é seu problema nessa noite? Você consegue identificar o que está te atrapalhando a ser melhor? A buscar mais a presença de Deus? Às vezes é as redes sociais. Às vezes é o excesso de exercício físico, que agora eu estou nessa. No dia que a Pâmela pede para mim não ir um dia para academia, eu já oro e falo, sai dela em nome de Jesus, eu quero ir hoje.
E ela está falando, não, mozinha, eu quero que você fique comigo, é só isso. Eu falo, caramba. Aí eu fico. Aí a gente toma um café, conversa, dá risada. Ela conta as histórias dela, eu conto a minha e falo, não é que foi bom não ter ido para a academia hoje? Renúncia, irmãos. Renunciar um pouco o que eu faço e o que eu sou, para que ele cresça e ele apareça. Muitas das vezes o problema está escancarado e você está dizendo, eu não tenho problema nenhum. Eu quero convidar você nessa noite a diagnosticar o seu problema. Se você não está conseguindo diagnosticar, eu tenho uma notícia para você. Tem um médico bom aqui hoje. E ele se chama Espírito Santo. Eis que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias e vos consolará, ou será seu advogado, ou andará ao teu lado, ou estará dentro de você. Como foi traduzido, não importa. O que importa é que nós temos o Espírito Santo. Então fale para você mesmo, eu preciso entender qual é o meu problema. Você consegue ter o diagnóstico do seu problema aí? Então vamos lá, já que você conseguiu ter o diagnóstico do seu problema, quando o médico dá o diagnóstico, ele fala, olha, isso aqui eu tive muita dor de garganta quando eu era novo. Então o médico falava, é dor de garganta, bezetacil. Eu já ia para enfermagem sentindo a dor na perna. Falava, meu Deus, bezetacil, mas cura. Agora que nós sabemos o diagnóstico, sabemos qual é o nosso problema, nós vamos atrás de um médico bom. Nós vamos atrás de Jesus. Porque sabe qual é o problema, meu irmão? Vou contar só para vocês. Às vezes nós descobrimos qual é o problema, temos o diagnóstico, e aí saímos falando para todo mundo, mas não conversamos um pouquinho com Jesus. Todo mundo sabe o nosso problema, todo mundo já viu o nosso problema, todo mundo já até aconselhou sobre o nosso problema, mas eu e você não tem coragem de procurar por Jesus. Então está na hora de nós começarmos a analisar que Jesus é a solução para o nosso problema. Se não for Jesus, meus irmãos, nada vale. Um dia desses a Maria Eduarda falou para mim, pai, falou para mim não, falou para a gente lá em casa, pai, que forte essa frase de Billy Graham. Se um dia eu descobrir que a Bíblia é mentira, que Jesus é mentira, que tudo não passa de uma farsa, só de eu ter sido igual a Cristo para mim já valeu a pena, porque Cristo é tudo para mim. Então nós precisamos de parar de postar, diagnosticar o problema, parar de falar, diagnosticar o problema e ir atrás de Jesus. Eu sou de uma época que se orava por tudo, meu irmão. Orava por tudo. Até para escolher o louvor do culto tinha que ter oração. Vamos almoçar não sei aonde, vamos orar primeiro. Vamos viajar para tal lugar, vamos orar primeiro. Vamos fazer tal coisa, vamos orar primeiro. Eu sei que era um pouco de ignorância das pessoas da minha época, mas quando comprava o carro, orava e ungia todos os bancos. E ainda falava, Deus acampa 4 anjos ao redor, para não bater nem na esquerda, nem na direita, nem à frente, nem atrás. Eu sei, mas nós orávamos. E aí se levantou uma geração que ora menos, que tem menos vontade de orar. E agora nós estamos vivendo uma época de uma geração que sabe tudo. Não precisa mais conversar com Jesus. Quando essa mulher entende o problema dela, a primeira coisa que ela faz é, eu vou atrás de Jesus. Eu vou buscar Jesus. Mesmo não sendo judia, mesmo não podendo se aproximar, mesmo com as brigas que tem, eu vou atrás de Jesus. Meu irmão, agora que você sabe qual é o seu problema, que ele está aí, martelando na tua mente, Jesus está falando, começa a buscar a minha face, começa a acreditar que eu posso solucionar, porque antes nós acreditávamos demais, agora nós duvidamos de tudo. Aí essa mulher, ela vai atrás de Jesus. Olha que interessante. Quando ela vai atrás de Jesus,
No Evangelho de Mateus, vai dizer que ela veio gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No Evangelho de Marcos, vai dizer que ela entra na casa, prostra e começa a adorar. Quem sabe alguém falou para ela: olha, havia um cego em Jericó. E quando Jesus estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele ajudou ela. Ele curou o cego. Se você fizer isso, pode ter certeza, Jesus vai te ouvir. Aí talvez alguém chegou para ela ouviu falar de Jesus e disse: olha, uma mulher uma certa vez interrompeu uma reunião de adoração e louvor. Jesus Cristo estava lá numa reunião, melhor dizendo, junto com alguns homens, e chegou uma mulher com um vaso e quebrou e adorou e louvou e engrandeceu o nome dele, e ele intercedeu por ela, então ela quis fazer igual. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Guarda bem isso no seu coração. Não é porque Deus fez de um jeito na vida do Joel, na vida do Everton, na vida do Fábio, que ele vai fazer igual na sua. Ela chegou com umas características de alguém que nós já vimos, como o cego de Jericó gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quem sabe ela pensou: se eu fizer assim, ele vai parar para me ouvir. Nós temos essa mania. Se eu subir 7 dias no monte, aí Deus responde, porque o irmão fez isso e deu certo. Nós temos essa mania: se eu fizer assim, vai dar certo. Não! Deus, ele tem a sua multimaneira de trabalhar, a sua multiforma. E com você, ele quer trabalhar de uma maneira específica, porque o seu testemunho vai ser específico. Quantos pichadores tem aqui dentro dessa igreja? Rapaz, vocês nunca fizeram um rabisco nem na casa da mãe de vocês? Então aqui está uma prova que não é dessa maneira, que todo mundo que virar pichador, Jesus vai lá salvar. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Deus tem a sua maneira de agir. E às vezes nós estamos copiando os outros. Você não nasceu para ser uma cópia, meu irmão. Você nasceu para ser autêntico. Você tem uma autenticidade. Então o primeiro ponto é: ela sabia qual era o problema dela. O segundo ponto, ela estava determinada a ir atrás de Jesus. O terceiro ponto, ela quis copiar algumas coisas que deu certo. Nem tudo que está dando certo é porque Deus está aprovando. Nós vemos igrejas por aí crescendo, virando catedrais enormes, e nem tudo que eles fazem lá Deus aprova. Eu estava conversando com esse mesmo amigo meu, esse mesmo amigo, pastor novo, ministério novo. Ele já veio pregar aqui no culto de quinta-feira. Quem colocar nas redes sociais aí, pastor Abimael, vai ver ele. Vai conhecer ele está passando por um problema terrível. Junto com o pai, junto com a mãe, junto com a família. Então nós começamos a conversar e ele começou a me contar umas histórias dizendo: às vezes eu não tenho tempo para mim, Rodrigo. E eu disse para ele: está na hora de parar um pouco, diagnosticar o seu problema. E depois que você diagnosticar o seu problema, você voltar e ir para os pés da cruz. Porque indo para os pés da cruz, você vai parar de copiar os outros. Às vezes, irmãos, nós estamos copiando algumas pessoas por aí e nem percebemos. Eu já falei isso para vocês. No começo da minha conversão, eu sonhava em ser igual aqueles pregadores que nós víamos 24 horas. O meu sonho era ser daquele jeito. E receba! Teve uma vez que pregando no espelho eu fiz isso. Receba! Não aconteceu nada, nem eu mesmo glorifiquei. No espelho, pregando para mim. Às vezes nós queremos copiar.
Eu me lembro de uma época que teve um cara que tinha um programa na rádio, e ele lançou um projeto de 12 dias de oração para 12 meses de vitória. Não tinha uma igreja que não fazia. Passou, acabou, não fazem mais. Sabe por quê? Porque era cópia, mas a autenticidade de Jesus, a verdade de Jesus, o que é puro em Jesus, ninguém deixa passar. Está na hora, irmãos, de nós começarmos a copiar as coisas certas. Jesus. Como que Jesus fazia? Como que Jesus falava? Qual eram as atitudes de Jesus? O que Jesus gostava de apresentar para o povo? Como Jesus se comportava no meio das pessoas? É isso que tem que estar latente no meu e no seu coração. Eu já cheguei a dizer que eu queria ser igual aos meus discipuladores quando eu comecei. Era meu sonho ser igual a eles. Mas passa. Agora Jesus não passou. Estão tentando manchar a imagem dele há 2000 anos. Já disseram que ele é um profeta, que ele é um homem comum, que ele simplesmente é mais um que passou na história. Estão dizendo várias coisas dele, mas até hoje não consegue manchar a história da cruz. E tem que engolir, e tem que entender que a história da cruz ninguém consegue apagar, porque é verdade. Aí eu quero falar com vocês, depois de deixar de ser cópia. Quarto tópico. Nem tudo que a gente pedir para Jesus, ele vai fazer. É difícil isso, né? Você já parou para pensar o quanto é difícil isso? Você já parou para pensar que às vezes, nem tudo que você quer, Jesus vai fazer? Sabe por quê? Porque Jesus... ele não é uma caixa, ele não é um brinquedo, ele não é algo que quando você quer, você vai lá, abre e fala, Senhor, eu quero, me dar. Não é assim que as coisas funcionam. Ela foi atrás de Jesus, nos 2 textos vai dizer que Jesus não queria ser incomodado. Jesus estava cansado, vindo de alguma circunviança e não queria ser incomodado. Jesus pede para os seus discípulos não falar para ninguém onde ele estava. E ela chega. Aí quando ela chega, ou gritando pelo caminho, e os discípulos dizendo, faça logo o que essa mulher quer. Quarto ponto, nem tudo que eu e você pedir, Jesus vai dar. Nem tudo que eu e você pedir, Jesus vai fazer. Os discípulos olham e falam, mestre, tem uma mulher vindo aí atrás gritando, enchendo o saco, incomodando. Faz logo o que ela quer, atende ela, escuta ela. Ele diz, não. Você está disposto a ouvir o não de Cristo? Você está disposto a ouvir o não de Deus para a sua vida? Porque Ele não está vendo só agora. Ele sabe o que pode acontecer no amanhã. Ele está vendo além. Ele está no controle de todas as coisas. E eu e você, às vezes, nos esquecemos disso, ou sempre, melhor dizendo. Nos esquecemos que é Ele que está no controle de todas as coisas e queremos fazer as coisas com a força do nosso braço. Olha o que essa mulher diz. Eu vou me aproximar, eu vou fazer igual os outros fizeram, Jesus Cristo vai me atender, eu vou conseguir sair daqui. Jesus diz, não. É duro ouvir o não de Jesus. Mas às vezes o não é porque você não está maduro o suficiente para aquilo que você está pedindo. Eu recebi nãos de Jesus e fiquei magoado, birrado. Teve uma vez que eu cheguei a falar essa loucura, irmãos, isso é uma loucura. Ah, se Deus não fizer, eu saio da igreja. Olha que loucura. Como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa. Nem eu sou obrigado a fazer nada, quanto mais Deus. Deus, Ele está no governo e no controle de todas as coisas. Então você tem que entender que quando você pede alguma coisa para alguém, você pode ouvir o sim ou não.
Ou você nunca ouviu esse ditado, o não eu já tenho, eu vou atrás do... O não você já tem, você está indo atrás do sim. Aí para Jesus você só quer sim. Me dá que eu quero, me dá que eu quero, não é assim as coisas. O cristianismo não é isso. Jesus tem a hora certa de fazer as coisas e o momento certo de fazer as coisas. Irmãos, esse mês eu passei por uma situação, a Duda trabalha comigo, ela sabe. A firma onde eu trabalho fez uma peça errada lá e mandou para o cliente. Chegou lá no cliente, a peça começou a dar problema. Aí falaram, Rodrigo, vai lá resolver esse problema. Eu disse, vocês têm certeza? Tenho, vai lá. Vai você, o fulano e o Beltrano, resolve esse problema. Eu falei, tá bom. 4 da manhã o camarada estava batendo palma lá na porta da minha casa para mim sair para a gente resolver um problema. Fui para uma cidade, irmãos, que até hoje eu não sei falar o nome. É longe. Longe. Cheguei lá, o cara falou, o problema é esse. Ligou a máquina, começou a vazar óleo para tudo quanto é lugar. As peças começaram a voar e tudo. Aí o camarada que estava comigo olhou para o cara e disse, é falta de aperto. Erro no seu processo. Eu não sei quantos demônios entrou naquele cara. Não sei. Na mesma hora ele estava assim, tranquilo, com os braços cruzados, é isso que está acontecendo e tal. Aí o cara do meu lado falou, é falta de aperto, erro no seu processo. O cara, então você está dizendo que meus funcionários não sabem trabalhar? Nós já tem eles aqui há mais de 20 anos. Esses caras que sempre montou as peças, só tem 2 novos e tal, que não sei o quê, que não sei o quê. Começou aquela situação de um querer jogar a culpa pro outro. Aí sabe o que é engraçado? Que um menino virou e falou para mim, o que você acha que é, Rodrigo? Eu falei assim, eu não sei se o problema é com eles ou conosco, mas nós viemos aqui para resolver. O nosso intuito não é ficar brigando. Camarada virou e falou para mim, o que você precisa? Eu vou te dar todo o apoio para a gente resolver esse problema, porque eu gostei de você. Às vezes, irmãos, nós estamos andando com pessoas que em vez de apagar a fogueira, está atacando gasolina. Eu poderia bater o pé e dizer, ele está certo, é erro no seu processo. E o outro cara que estava comigo falar a mesma coisa. Aquela situação virar caótica, o cliente parar de comprar. E nós perdemos o 3º maior cliente da empresa. Fiquei lá 2 dias. Resolvemos o problema. Ganhei um amigo. E o cara falou que quando eu quiser ir para lá, eu não vou. É no fim do mundo. Eu posso contar com ele que ele me arrumou um emprego. Eu não vou não, é muito longe. Você é doido? Mas às vezes, os bem-aventurados são os pacificadores, é nessa situação. As pessoas falam que eu sou pacificador demais, não é isso. Quando eu tenho que falar, eu vou falar. Mas se eu puder ficar calado, com a minha atitude, eu quero falar mais alto. Porque se a minha voz precisar ser alterada para mim falar, eu já perdi a razão. Então essa mulher, ela está consciente de que ela pode ouvir um não de Jesus. Você tem essa consciência? Pode ser que Jesus não faça tudo da maneira que você quer. Mas diga, você que pode, diga assim, mas eu creio que os planos do Senhor é bom, perfeito e agradável. Então se Ele falar não, eu vou continuar glorificando. Bênção de Deus. É assim, meus irmãos, porque se Ele falar não, pode ter certeza que Ele tem algo melhor. Ele vai dizer que eu e você somos pais e sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, mesmo sendo mal. Quanto mais Deus, que é nosso Pai Celestial, Ele sabe dar coisas boas para mim e para você, mas tem que ser na hora certa, no momento certo, e quem sabe a hora e o momento é Ele. Aí essa mulher chega perto de Jesus e fala para Jesus, me ajuda. Jesus fala, não é correto que eu tire os pães
dos filhos que estão na mesa e dê aos cachorrinhos. Que forte, né, irmão? Quarto ponto, depois de ouvir o não de Jesus, as palavras duras vai doer. Vai doer. Eu já ouvi coisas que doeu muito, que machucou muito, que eu não precisava ter ouvido. Eu já ouvi muita coisa que eu precisava ouvir. Mas algumas coisas, sabe quando a pessoa já vê o cachorro morto e termina de chutar? Não era para tanto. Tem gente que é assim, ou só eu conheço esse tipo de pessoa? Tem coisas que eu ouvi que foi extra, foi bônus, foi a mais. E hoje em dia eu penso, Senhor, obrigado. Obrigado. Sabe por quê? Aquilo ali não me matou. Aquelas coisas não me matou. Eu continuo firme aqui. Eu sei que você já ouviu coisas que te magoou muito. E eu nem estou falando de Jesus, de pessoas. Mas aqui essa mulher está ouvindo de Jesus. Não é certo eu tirar dos da casa de Israel, dos filhos, e dar para os cachorrinhos. Jesus chama essa mulher de cão. Ele é muito duro com ela. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o cristianismo da prosperidade é mentira. O evangelho é duro, é difícil, é negar a si mesmo, é todos os dias tomar a sua cruz e glorificar a Deus. E quando as pessoas vierem para cima de você, mesmo você estando certo, você tem que fazer de errado para ganhar aquela alma para Jesus. E às vezes nós não queremos. Eu já ouvi várias pessoas dizer que se eu falar uma palavra dessa com um membro, ele vai embora. Será que nasceu de novo? Será que tem a plena convicção do que é o cristianismo? Meus irmãos, no começo nós não sabíamos nem diagnosticar o nosso problema. Aí quando diagnosticamos o nosso problema, não sabia nem para quem levar o nosso problema. Aí agora que diagnosticamos e levamos para Jesus o nosso problema, nós temos que ter a plena convicção que Ele pode falar não. E falando não, Ele pode ser duro. Eu passei um processo de 10 meses desempregado. Sabe quando alguém chegava para você e dizia assim, ó, já que você está sem fazer nada, tem como você ir ali? Aí eu dizia, mas eu não estou sem fazer nada. Estou cuidando das crianças, estou ajudando a Pamela. Não, isso não é serviço de homem não, vamos ali. Você está sem fazer nada mesmo? Então, às vezes, meus irmãos, o duro, a palavra dura, não é para nos matar. A palavra dura é para refletir de verdade o que está no nosso coração. Nos momentos mais difíceis da sua vida, você mostrou quem você era de verdade. Nos momentos mais duros da sua vida, você mostrou quem você era de verdade. Então as palavras duras, as dificuldades e os problemas não é para te matar, é para você se conscientizar que se Deus fizer tudo na hora que você quer, você vai ser um filho mimado. Você não dá tudo para os seus filhos na hora que Ele quer. E nem deve. Eu sou aquele tipo de pessoa, a Camille fala, meu pai sempre enrola. Teve uma vez que eu falei para ela, filha, vamos comprar um videogame de um amigo meu, ele está vendendo, ela falou, vamos, meio a meio, vamos. Só que assim, eu tinha que te dar tanto de presente de aniversário, já vou descontando, tá bom? Eu consegui lucrar um pouco antes. Eu não dou para minhas filhas tudo que elas querem. Eu posso até ajudar, mas tem um preço. Você está disposto a pagar o preço, meu irmão? Ou você está atrás de um evangelho light? Um evangelho fast food? Tem gente que gosta de ir nos lugares e ouvir palavras só de que você vai receber. E sai de lá, não recebe nada, e volta, não recebe nada, e continua não recebendo nada, e está sendo enganado. Mas está lá, porque só tem palavra de vai receber. Hoje Jesus está falando para você, se eu for duro com você, você vai continuar na minha presença?
Se eu não fizer do jeito que você quer, você vai continuar me adorando? Chega, irmãos, nós já temos uma maturidade cristã. Chega de ser, sabe, levado por qualquer cantinho, por qualquer coisa, copiando os outros por aí, não. Vamos seguir o modelo de Cristo. E quando, Senhor, seremos seus discípulos de verdade? Jesus Cristo responde: quando amardes uns aos outros, como eu vos amo. Ainda tem um padrão. Jesus Cristo podia falar só que é como amar. Mas ele ainda diz: como eu vos amo. E ele amou ao ponto de morrer na cruz. Então eu quero dizer para você que às vezes as palavras vai ser dura para você, para mim, para nós, conseguir transmitir o que há no nosso coração. Olha a resposta dessa mulher. Sim, Senhor. É verdade, Senhor. O que você diz é correto, Senhor. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa que cai dos seus senhores. Olha que humildade, meus irmãos. Olha, após ouvir uma palavra dura, ouvir uma palavra que confronta, ela começa a demonstrar o que ela tem de melhor. Senhor, ainda que o Senhor tenha falado isso para mim, só o Senhor pode resolver o meu problema. Só o Senhor pode dar jeito na minha situação. Então eu quero te falar uma coisa. Até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa que cai dos seus senhores. Você está disposto a continuar adorando Jesus independente da situação? Você acabou de repetir comigo que sim. Você está disposto a louvar e engrandecer o Senhor por toda a tua vida? É por toda a tua vida. É independente do que aconteça. Essa mulher, ela adora. Aquilo surpreende Jesus de uma tal maneira. Quinto ponto, ela responde a Jesus adorando a Ele, no meio da dificuldade. Sexto ponto, aquela resposta traz a Jesus um espanto, uma admiração, algo extraordinário. Será que nós conseguimos, irmãos, com a nossa fé surpreender Jesus? Está na hora de pôr a fé em prática. E voltando o Filho do Homem à terra, será que achará fé no mundo? Está na hora de pôr a fé em prática. Se Deus fizer, eu vou glorificar. Se Ele não fizer, eu vou glorificar. Se Ele abrir a porta, eu vou glorificar. Se Ele não abrir, eu vou glorificar. Se eu estiver sentado, eu vou glorificar. Se eu estiver pregando, eu vou glorificar. Eu vou escutar o irmão que prega, porque quando eu estiver pregando, ele vai me escutar. Eu vou orar pelo irmão que prega, porque quando ele estiver pregando, eu vou orar. Eu vou orar pelos meninos que louvam, porque quando eles estiverem louvando, eu quero ver o Senhor abençoando a igreja. É coletivo, é um culto racional, com os nossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. Eu fico imaginando os discípulos espantados com a resposta de Jesus. Eu fico imaginando Jesus espantado com a adoração daquela mulher. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Independente da situação, meu irmão, eu saio da minha casa disposto a glorificar e adorar a Deus junto com os meus irmãos. Pedindo para Deus abençoar quem vai dirigir, quem vai ler a palavra de abertura. Pedindo para Deus abençoar quem vai orar pelo louvor na hora da colheita das ofertas. Pedindo para Deus abençoar os G-Kids, para ninguém entrar lá embaixo e fazer nada de mal. Pedindo para Deus abençoar os carros que estão no estacionamento. Por quê, Rodrigo? Porque eu estou em casa, eu glorifico, eu exalto, e quando eu venho aqui, eu venho para me ajuntar com vocês e glorificarmos juntos e adorarmos juntos, para não fazer igual muitos que deixaram o costume de congregar. Essa mulher, ela está vendo os discípulos todos ali.
ela está vendo Jesus, eu não sei se é no caminho ou na casa, mas ela adora, Jesus traz uma palavra dura, e aí ela mostra o que tem dentro do coração dela. E quando você mostrar o que tem dentro do seu coração de verdade, Jesus está disposto a te ouvir. No livro de Marcos vai dizer, e Jesus ouvindo isso disse, que fé! Que fé! E ela, respondendo a ele, disse isso, então ele disse-lhe, por essa palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. Quando você mostrar de verdade o que tem no seu coração, Jesus vai mostrar de verdade o que Ele quer fazer na tua vida. Muitas das vezes, irmãos, nós temos essas dificuldades. Nós não entendemos qual que é o nosso problema. Quando entendemos o nosso problema, procuramos qualquer um e temos que procurar Jesus. Quando procuramos Jesus, temos que ter a plena convicção que não é imitando a maneira que os outros fazem. Não é do jeito que os outros fazem, é adorando e louvando o nome dele. E depois que eu adoro e louvo, eu vou chegar perto dele, pode ser que ele fale não. E se ele falar não, eu vou ter que estar disposto a adorar. E mesmo eu adorando, pode ser que ele traga uma palavra dura. E mesmo ele trazendo uma palavra dura, eu tenho que mostrar para ele o que está no meu coração. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que te amo, então apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez a Bíblia vai dizer, então Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E ele responde com a face, o semblante, o rosto entristecido, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas, toma conta do rebanho. Jesus não precisava perguntar 3 vezes, mas ele perguntou, sabe para quê? Para Pedro mostrar o que tinha dentro dele. Está na hora de nós mostrarmos para Jesus. Teve uma vez que veio uma irmã pregar aqui, ela falou do vaso sem cera. Eu não sei se vocês lembram dessa pregação. Ela disse que os vasos eram feitos. Alguns vasos, depois que saía do forno, por causa da temperatura, apareciam umas rachaduras no vaso. Eles pegavam um pouco de barro com uma espécie de um pincel, ia lá e enchia aonde tinha sido o vaso rachado e colocava ali o barro para tampar o rachado. Então eles levavam para o mercado e vendiam os vasos. Mas quem era especialista em vaso, pegava o vaso e antes de comprar, colocava o vaso na luz e ia girando. E conforme ia girando o vaso, ia vendo se tinha alguma rachadura. E quando percebia que tinha rachadura, pegava o outro e levava o outro e não comprava o rachado. Sabe por quê? Porque o rachado, quando ele colocasse alguma coisa dentro, poderia estourar. E sabe o que Jesus fez? Jesus comprou eu e você, mesmo estando rachado, e restaurou a minha e a sua vida, para que dentro de nós tenha um bom perfume de Cristo. Então não deixe, irmãos, nada ofuscar a presença de Deus. Não deixa. Essa mulher, mesmo sendo de outra cidade, mesmo sendo de outro povoado, mesmo não sendo judia, ela se aproxima de Jesus, e quando ele traz uma palavra dura, ela adora, e fala, Senhor, eu vou continuar adorando. Para nós encerrarmos, Jesus vê a adoração dela extraordinária, e diz, pode voltar para sua casa. A sua filha está sã. Eu imagino, irmãos, eu tenho essas loucuras dentro de mim. Eu, no lugar dessa mulher, eu imagino ela levantando. Se eu sou ela, eu já ia ir para casa flutuando, porque eu tenho a plena convicção de quem falou comigo. Às vezes nós estamos na igreja, nós estamos no nosso carro, nós estamos lavando a nossa louça, nós estamos trabalhando, nós estamos andando pela rua, Deus fala conosco e a gente ainda está em dúvida.
Aí tem uns crentes que é assim, eu quero confirmação, Senhor. Tem que vir um camarada do cabelo assim, assado, para confirmar. Meu irmão, Deus falou, acredita. Se Deus falou, acredita. A Bíblia não vai dar mais nenhum relato que ela pergunta, o Senhor tem certeza? O Senhor não quer ir comigo? Não é melhor nós irmos juntos? Será que minha filha vai estar curada mesmo? A Bíblia vai dizer que ela levanta e vai para a sua casa. E quando ela chega lá, ela encontra a sua filha sentada na cama e sã. O Tiago trouxe uma mensagem aqui, meu irmão, maravilhosa. Que Deus te dê mais oportunidades para você pregar no púlpito da nossa igreja, para que nós possamos te ouvir mais e mais. Sobre a intercessão, o homem que intercedeu pelo seu servo para ele ser curado. O homem era romano e intercedeu. Quando eu olhei essa palavra, eu lembrei da mensagem que o Tiago trouxe e fiquei pensando nisso. Essa mulher foi uma intercessora da filha dela. Está na hora de nós começarmos a deixar o eu de lado e interceder mais pelos nossos irmãos. Eu quero lhe convidar, meu irmão, a crer que se você interceder e orar, Deus pode fazer. Se for da vontade de Deus, você vai chegar na tua casa e aquela situação vai estar mudada. Mas em primeiro lugar, seja sincero com Deus. Fale para Deus o que tem dentro do seu coração. Eu quero louvar um hino aqui juntamente com os meus irmãos da equipe de louvor. E você que pode, se coloque de pé, por favor. Eu tenho esse costume, a igreja já sabe disso. Eu tenho esse hábito. Eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado aí e diga para ele assim, você é egoísta?